Mexe com minha cabeça e me deixa assim. Sejam muito bem-vindos ao Não mais e não menos. o seu programa semanal para falar dos altos e baixos. E é o quê? Onde a vida acontece. E depois dessa grande demonstração de como se toca cordas vocais, É exato essa bela demonstração aqui, queridos. estamos aqui para a nossa terceira semana de podcast, Jéssica. E vocês estão muito elegantes nesta manhã. Você também, meu amor, está linda, maravilhosa. Cortamos o cabelo, porque agora a gente corta o cabelo sempre antes de gravar, para estar sempre na régua para vocês, tá? E também porque cresce muito rápido. A Pretty Hurts no bolso. Pretty hurts no bolso. E Jéssica, acho que você pode já começar explicando para eles o que a gente veio fazer aqui essa semana. Temas do coração. Dun, dun. Quem aí lembra do famoso Yahoo Respostas? É mais ou menos isso que a gente foi atrás na internet. Porque existe um equivalente ao Yahoo Respostas hoje em dia, que se chama Reddit. E lá tem fóruns anônimos de diversos assuntos de relacionamento, a videogame, a roupa, tudo. E aí a gente entrou nesses fóruns e começou a fazer uma curadoria de pedidos de conselho, pessoas querendo saber o que elas fazem com o relacionamento delas, o que tá acontecendo, às vezes contando situações que não sabem muito bem o que fazer. Diversas faixas etárias, assim, de... Mano, muito. Nacionais e importados. Internacionais, inclusive. E aí a gente separou alguns casos aqui pra ler e ir comentando, porque acho que tem bastante coisa interessante. Semana passada a gente falou lá sobre o rolê da Lily Allen com David Harbour. Foi um tema mais pesado, a ideia não é ser a mesma coisa nesse. A ideia aqui é a gente se divertir, dar risada, tirar também algumas coisas legais aí do que a gente pensa sobre relacionamento. E é interessante porque a gente tá namorando, casada, já tem ali quase 6 anos. É, já passamos da união estável. Falta mesmo a gente fazer o casório, né? Porque a gente quer fazer uma festança, né? Tal, isso requer aqui, ó, o faz-me rir, então... Estamos aqui trabalhando para isso. Mas, então, a gente tá junta já faz um tempo, já faz tempo que a gente não sabe como é estar solteira. Tem alguns dramas aqui da solteirice. E aí eu queria ter esse exercício mesmo de me colocar nessas situações para entender o que eu faria. Porque quando eu tava solteira a última vez, eu tinha 21 anos e agora eu tô batendo nos 27 já. Então, muitas coisas mudaram e acho que vai ser legal, vai ser um exercício bacana. É, eu tinha 27 também, então faz algum tempo. Mas vai ser legal, foi super interessante encontrar essas pessoas demandando isso, né, na internet, porque eu realmente não sabia, eu não conhecia. Antes da gente começar, já vou fazer aqui o famoso disclaimer, né? Porque a galera tem uma tendência, assim, a confundir as coisas que eu faço, né? Então, vou fazer isso aqui novamente. Cada vez que vocês abrirem um episódio nosso, vai ter eu falando isso aqui. Eu não estou como PJ aqui, tá bom, galera? Não tô analisando nada como se eu estivesse no consultório. Combinado? Aqui é PF mesmo. Outra coisa, se rolar, se a gente achar divertido aqui, né? Se essa experiência for legal, a gente já imaginou, bom, vamos abrir um formulário então, né? Pra pegar os causos da nossa galera, porque o que a gente fez aqui foi dar uma xeretada no povo da gringa, né, e tal, mas, né, quem que a gente quer falar mesmo são vocês, né, então vai ficar aqui na descrição, o primeiro comentário fixado também, e eu espero que seja bacana, né, vamos ver o que vai dar aqui essa treta. E vai ser anônimo também, então vocês não precisam se preocupar que a gente vai saber quem são vocês e as coisas que vocês estão passando. A ideia não é expor ninguém, é só a gente pegar situações comuns que podem servir para várias pessoas e trocar uma ideia sobre isso, né? É, com esse cuidado, né, de sabendo que é uma pontualidade e a partir disso a gente começar a pensar um pouco mais sobre os nossos lugares, nas relações, né, então é mais ou menos por aí. Então agora eu vou ler para vocês o primeiro caso. Esse daqui não tem título, é só a história mesmo. Eu saí com alguém 2 vezes que eu gostava. Tinha os mesmos interesses e objetivos que eu e achei fofo. Mas depois do segundo encontro, ele mandou mensagem pedindo um check de vibe, basicamente. E por algum motivo eu interpretei demais, e em vez de dizer que a gente ainda estava se conhecendo, sei lá, eu disse que não tinha necessariamente uma faísca romântica pra mim, o que acabou com tudo.
Tô sentindo um certo arrependimento agora. Não tenho saído muito para encontros nos últimos anos, então acho que não estou acostumada com a comunicação clara e deixar as coisas acontecerem. Se alguém lê isso, me avisem se vocês voltariam a falar com ele ou se considerariam isso como experiência. Aqui tá chovendo e meio deprê e isso tá na minha cabeça. Será que ela tava talvez aguardando ali que fosse uma coisa meio de filme, uma coisa meio emocionante, um negócio mais louco? Tava normal demais? O que que será que ela tava aguardando sentir pra falar que tinha uma faísca romântica? E tem a outra parte, né, que pode parecer estranho de será que em 2 encontros é o suficiente pra você perguntar? Não é rápido demais pra você perguntar? Pra mim, nenhuma das situações são tão esquisitas, sabe? Eu não consigo ver quem tá errado, eu realmente consigo ver muita precipitação e idealização. Eu acho que, no fim das contas, isso vem de um lugar muito do que o amor romântico precisa ser, né? Que é aquela coisa que vem arrebatadora e quebrando tudo, que você não tem espaço para dúvida. Se é amor, você sabe. Eu acho que essas coisas são muito complicadas. Então, eu acho muito positivo esse rolê do check de vibe, da pessoa chegar e falar: ô, que pé que nós estamos. Mas assim, eu achei que a menina foi sincera em falar: puta, ainda não senti nenhuma faísca romântica, assim. Só que a outra pessoa, se tudo acabou porque ela falou isso, a outra pessoa também pode ter agido de uma forma precipitada, porque às vezes isso demora pra acontecer mesmo. Eu já me relacionei com pessoas que eu fui me interessando ao longo do tempo. Eu não me interessei profundamente de cara. Porque eu acho que cada pessoa vai observando coisas diferentes. E às vezes, no primeiro, no segundo encontro, não rolaram conversas tão interessantes assim, que deu pra você saber de coisas sobre a pessoa que possam despertar uma admiração. Às vezes foi mais uma conversa, jogando conversa fora. E às vezes foi tipo, deu um beijo, ou 2 beijos, ou 3 beijos, e foi. Não encaixou, porque também não é uma coisa. Outra coisa da cultura que eu acho bizarra esse negócio de a primeira vez da gente vai ser maravilhosa em todos os casos. O primeiro beijo vai ser maravilhoso em todos os casos. Eu não acredito nisso. Eu acho que todas essas coisas elas são construídas com intimidade pra ficar 100% incrível, tá ligado? O que que ela tá perguntando no final? Será que isso eu deixo pra aprendizado ou eu vou atrás dessa pessoa? Caralho, ela já tá dizendo o que ela quer fazer. Mas, tipo, será que eu deixo quieto e aprendo com isso? Aprender o quê, porra? O que que você gostaria de fazer? Você já disse, eu vou atrás da pessoa, vejo o que que acontece ou deixo pra aprendizado. Se você não bota na relação, tipo, pra outra pessoa, você não aprende porra nenhuma, não. Você pode ficar com o que você já sabe como aprendizado. Mas, tipo, o que que você tá aprendendo? Parece mais uma punição, né, do É. que um aprendizado. Ai, Parece puta, tipo, falei merda, já fiz mesmo, agora chega, deixa pra próxima vez. Caralho, se você tá dizendo que você tem interesse, atua em cima desse interesse, tá ligado? Porra. cara, voa! Voa, cara, voa! Eu também acho. E vai atrás, mano. Vai fazer seu bagulho, vai falar. Às vezes pode até ser legal. Aí daqui a 10 anos, quando vocês estiverem juntos, você pode falar: gente, eu fui uma trouxa no começo desse relacionamento. Cortei as asas antes de nem ver se eu ia ser feliz ou não com essa parada. Avoava ou não avoava? Exatamente. Então, acho que é isso sobre esse primeiro, né? Próximo. Agora é sua vez. Ai, eu tenho que ler. Ai, todo um negócio com leitura aqui nesse canal. Como consertar quando a conversa sobre planos estraga o relacionamento. A gente começou a ter conversas profundas sobre cronogramas realistas, boa tarde, e planejamento futuro muito cedo, na minha opinião, no nosso relacionamento, depois de 6 meses. Eu sei que um monte de amigos começam cedo com planejamento familiar depois que encontram a pessoa certa. Mas pra mim foi cedo demais pra gente. A gente tava sério, mas não tinha conversado sobre como a gente realmente imaginava isso acontecendo e como o nosso relacionamento ia progredir. Era tão romântico deixar rolar? Não parece que vocês deixaram rolar, vocês já estavam fazendo coisa, organizando cronograma. A gente já tinha tido uma conversinha leve sobre isso algumas vezes antes e sentia que tava na mesma página. Os dois querem filhos. Mas de repente, mês passado, a gente teve que fazer umas escolhas de carreira e também teve que decidir se a gente concordava sobre o futuro dali a alguns anos. E acabou que ele queria esperar bem mais do que eu. Eu não tô com pressa, quero que a gente foque na gente primeiro. Mas ele quer se sentir livre por mais alguns anos do que eu. Depois de umas conversas longas, a gente terminou e tá sendo devastador. Não por causa do cronograma.
Mas porque eu tô perdendo o único homem que eu tava esperando conhecer e não tenho certeza se eu consigo substituir isso. Aí foi foda. Ele é realmente incrível, carinhoso e a gente tem um bom relacionamento. Eu nunca coloquei nenhuma pressão na gente, além do cronograma. Acho que eu tentaria voltar feliz da vida e esperar mais pra ter filhos, mas adoraria uns conselhos sobre o quão complicado isso pode ser. Pode ter essa data limite pairando no fundo e eu posso perder o respeito dele pelos meus limites, se eu mudar minha posição agora. Mas como isso pode ser consertado? Quer dizer, acho que é saudável só ficar junto e namorar, crescer juntos. Mas uma vez que a gente teve essa conversa e sabe que tem cronogramas diferentes, gente, essa palavra. Um relacionamento vai ser o mesmo se a gente voltar? Espero que faça sentido. Pois é, não fez. Alguma consideração, Bárbara? Acho que para começo de conversa, as pessoas estão tratando o relacionamento amoroso como se fosse planilha de Excel, né? Eu tô achando muito sintomático. A gente sempre acaba projetando o futuro, não tem como. Porque você não começa a se relacionar com uma pessoa pensando que vai acabar e você não vai mais ficar com ela e você vai arrumar outra. Você pensa, não, puta, que da hora, isso vai ter um futuro. E faz parte do futuro você pensar se você quer ter filhos, se você não quer, se você vai comprar uma casa ou se você vai comprar um motorhome e sair viajando por aí, é normal. Só que, gente, você não pode colocar uma hipótese acima do que você tá vivendo no dia a dia. Tudo bem você ter essas conversas no começo do relacionamento, só que você levar essa conversa como um fator determinante com 6 meses, isso é muito problemático. Isso, pra mim, evidencia uma questão que é muito presente na nossa geração, que é essa necessidade de estar sempre vivendo lá na frente, e porque a gente já se sente atrasado desde sempre. Você já nasceu, já foi colocado nesse mundo, você já devia estar financiando um apartamento. Tudo é muito lá na frente, muito rápido, e aí acaba que as pessoas se atropelam. Mas não é o problema ter essa conversa, acho que é o problema você não considerar que 6 meses é muito pouco tempo e que a pessoa que você é quando você começa um relacionamento, meu, vai mudar tantas vezes ao longo dos anos. A pessoa que eu era quando eu tinha 21 anos e eu comecei a namorar com a Jéssica não tem nada a ver com a pessoa que eu sou hoje. E é a mesma coisa pra ela. Então, como que você pode terminar, impedir que esse processo aconteça por causa de uma hipótese baseada em nada? Acho que isso vai numa. Tem lugar quando você tá construindo um relacionamento de uma forma mais delongada, mais amadurecida, no sentido de deixar o tempo dar lugar para aquilo que vocês conversaram. Então é como ela tá falando, quando a gente começou a namorar, ela tinha 21 anos. Então, as coisas foram se modificando, mas assim, você continua sendo quem você é, mas ao longo do tempo, algumas concepções foram se modificando. Normal. É diferente uma pessoa que tá casada, sei lá, há muito tempo. Agora me veio na cabeça, acho que foi o relacionamento do Fábio Porchat com a esposa, que agora me fugiu o nome. Eles se separaram porque ela queria ter filhos e ele não. Era um relacionamento já meio. Tava um pouco mais de tempo aí na estrada, se realmente isso significa pra você dessa mesma maneira, né? Você não, é uma coisa que você não quer modificar. E aí é um acordo que vocês acabam conversando e falam, porra, é isso, né? A gente quer ir pra lugares diferentes e vamos nessa. E tudo bem. Agora, essa querida, me dizer que se ela quer voltar pro cara, o cara dos sonhos, não sei o que lá. E ela vai perder e ela não vai conseguir ninguém igual. Só que aí ela quer voltar garantindo que não vai se sentir por baixo, não vai modificar a relação, não vai deixar de ser respeitada em seus limites, porque ela tá voltando pra um lugar. É muito complicado, né, cara? Você mudar de ideia sobre alguma coisa não significa que você está autorizando a pessoa a desrespeitar os seus limites. Você está exercendo a sua função no mundo como ser humano, que é mudar, evoluir, pensar, repensar, entendeu? Agora, se a pessoa com quem você. Isso é até uma boa coisa para você observar, né? Se você tá com 7 meses de relacionamento, 6. Se você voltou atrás, mudou de ideia, virou do avesso, e a pessoa, a partir disso, passar a não te respeitar mais, você já tem aí uma boa de uma pista sobre quem é essa pessoa que tá com você. É muito complicado você pautar todo o futuro do seu relacionamento nessas coisas prontas, né? Nesses conselhos prontos que às vezes você ouve
Ai, porque o relacionamento tem que ser assim. Gente, é um relacionamento ou é uma disputa de quem é que é o dono da bola? Exato, meu Deus, é nesse lugar, né, que ela tá conversando, que ela tá falando aí, de eu quero voltar, mas eu temo que eu fique abalado nesse sentido. Caralho, tá ligado? Com quem que você tá se relacionando? Qual que é o lugar que você tá vindo aí, né, da sua relação? Como é que você tá vendo essa melhor pessoa do mundo se você teme estar com ela? Uma coisa que aconteceu entre nós, por exemplo, que eu acho que vale a pena colocar aqui, é que nunca na minha vida considerei por um segundo ter filhos. E isso é uma parada que nunca teve lugar pra mim, com ninguém. Mas tem lugar com a Bárbara, por exemplo. Por quê? E não é assim, não foi algo que ela me convenceu, porque era uma parada que ela sempre quis. Eu sempre marquei pra ela que, tipo, cara, eu não sou essa pessoa, e se você precisar que eu seja ela, talvez eu não seja. Então a gente sempre trocou essa ideia, né? É, a gente conversava sobre isso logo, tipo, no começo do nosso É tipo, mano, relacionamento. não comigo, eu, tipo, minhas paradas, tá ligado? Eu nunca vi isso acontecendo, porque eu não queria repetir as paradas que tinham acontecido comigo, que eu tinha feito na vida, enfim, coisas pessoais. Que eu não vou abrir aqui, né? Mas eu fui mudando em relação a querer ver vida na minha vida a partir do nosso relacionamento. Então, isso é uma coisa que funciona pra nós. Eu não quero ter filho se a gente não estiver juntas em algum momento da vida. Eu não vejo querendo, tipo, isso é uma coisa minha. Isso aqui eu quero ter, tá ligado? Não, eu quero ter uma família com você. Eu não quero ter uma família com outra pessoa. Então, isso não é uma parada minha, já. Porque você chegou assim. Você falou, não, isso aqui eu quero ter o filho, isso aqui. A Bárbara é mãe. Ela só não tem a criança, entendeu? E eu vejo isso desde o início. Isso foi uma modificação que aconteceu ao longo do tempo no meu caso. Então, eu mudei nesse sentido, mas não foi uma coisa de coação, não foi uma parada que, puta, você vai se ressentir de mim, então vamos lá. Não, pelo contrário, foi algo que eu fui deixando claro pra ela, de uma rigidez minha, de que não, isso não vai rolar comigo e tal. E a vida que eu fui construindo com ela, a nossa vida, a nossa família que já existe, foi só me dando mais vontade de ver mais vida, entendeu? Então, isso se modificou na nossa relação. E aí a querida. Ela tá querendo fazer uma parada, ela tá entrando numa relação, ou querendo estar numa relação que ela teme. Teme modificar, teme ser desrespeitada ou estar por baixo, enfim, é bem pesado, né? Então, acho que isso já é uma notícia, que essa pessoa perfeita aí talvez ela não seja tão perfeita. Ou talvez você esteja querendo controlar muitas coisas que não são possíveis de controlar. Você precisa estar na relação para construir uma relação. E eu acho importante falar, né, que ela tá com medo pela diferença de timing entre ter filhos. No caso, ele quer ter filho, ele só não quer ter filho tão rápido quanto ela. Mas transportando para nossa história, eu realmente sempre quis ser mãe. Eu sempre tive vontade de ser mãe, faz parte do meu rolê. Só que quando ela falou pra mim, logo no começo do nosso relacionamento, que ela não queria ser mãe, eu fiquei pensando, tá, eu vou deixar de viver esse relacionamento porque ela não quer ser mãe e eu quero, ou eu vou viver esse relacionamento, sustentar a minha decisão de que talvez em algum momento que isso se manifestar pra mim como uma coisa que, puta, eu tô chegando perto de tal idade, ou eu senti que tá no momento, talvez a gente se separe, eu tenha que bancar que eu vivi essa história, mas agora eu vou viver outra? Ou eu ia ficar tipo, não. Cancela essa história que a gente teria numa antecipação, né? Para que você não sofra enquanto você sofre. Como se eu fosse saber se eu vou estar viva pra ser mãe. A vida é isso, a gente tem que aceitar que as nossas decisões requerem que a gente banque as consequências delas, entendeu? E aí pra mim o que pesou foi o seguinte: essa criança nem sei se eu vou ter condições de fazer ela existir. Eu não sei se eu vou conseguir adotar, eu não sei se eu vou conseguir gerar, eu não sei se eu vou ter estrutura financeira para poder bancar, porque criança é caro, a gente sabe muito bem como é complicado dar uma estrutura para uma criança. Eu não sei nada disso. Mas eu sei que eu tô vivendo um relacionamento que tá me fazendo bem, que eu tô feliz, que tá caminhando de um jeito legal, e é o que eu tenho hoje. Então, assim, deixa eu ver o que acontece. Eu nunca vim numas ideias de não, eu vou mudar
Eu vou mudar a percepção da Jéssica. Não. Pra mim era tipo, puta, se isso se modificar ao longo do tempo pra ela, que bom, que legal. Mas se não se modificar e eu for ficando mais velha e perceber que é o que eu quero, a gente vai se separar. Não vai deixar de ter acontecido uma história linda. Mas aí eu vou viver outra história linda. A gente não pode também ter a ilusão de que tudo é pra sempre. E que vai ter tudo também, né? Às vezes você não vai ter, a grande maioria das vezes você não vai ter tudo que você quer ter. Você vai ter que topar ter uma coisa ou outra às vezes. E a sua caminhada tem que ser por aí mesmo. E também você tem que topar que o outro ser humano existe. Ele não é feito à sua imagem e semelhança e nem tem que se moldar nesse sentido. As pessoas têm vontades diferentes e isso precisa fazer parte do relacionamento. Porque se você quer se relacionar com uma pessoa igual a você, você não se relacione com ninguém. Entendeu? Porque não é assim que funciona. Mas eu entendo, sabe, gente, as angústias dela. É uma pressão social na cabeça de uma mulher ela ser mãe. Ai, porque até os 35 anos, porque tem uma vida útil, não é pra sempre que eu posso engravidar. Eu concordo, eu entendo tudo isso. Mas você precisa ver, sabe, quais são as suas prioridades e o que faz você se sentir melhor no fim das contas? É a possibilidade de ser mãe ou é ter uma parceria ao longo da vida e ver o que acontece? Sabe? Não existe uma resposta certa. Acho que foi até bem legal que você trouxe a nossa história para jogo, porque é como funcionou para nós. Eu bancaria ter que terminar um dia e ver o que acontecia na minha vida. E é algo que eu sempre coloquei pra você, né? De eu não quero que isso seja uma questão, de que você se ressinta, que daqui a pouco, lá na frente, eu sempre fui muito antecipatória também. E aí, eu também, numa rigidez da minha parte, precisei topar que a gente tá construindo uma outra coisa que ela também escolhe. E eu não vou escolher por ela, nem de ficar e nem de ir. Então, o que que a gente pode fazer no relacionamento? É dar notícia das coisas como são pra nós. É isso que a gente pode fazer. Bom, eu vou ler a próxima aqui então. Ela tem título também, é falta de interesse ou só tá indo devagar? Vou ver aqui qual é que é das ideias. Curiosa pra saber a opinião da galera. Eu sou uma mulher de 35 anos e tô saindo com um cara de 41. Faz mais ou menos um mês. Tá no começo ainda, mas eu gosto dele e tô curtindo conhecer ele. Tô meio enferrujada no lance de namorar, porque fiquei num relacionamento longo por anos e tô curiosa pra saber a opinião de outras pessoas sobre o que é e o que não é comum. A gente já saiu em 3 encontros até agora e foram encontros bons, na minha opinião, e ele pareceu curtir também. Eu tô interessada e queria conhecer ele melhor, mas não sei se ele sente o mesmo. Não teve quase nenhum contato físico, além de um abraço de cumprimento. Sem dar as mãos, toquinhos, beijos, etc. Depois de 3 encontros, achei que talvez rolasse alguma coisa nesse sentido. Não que seja tudo responsabilidade dele, mas estou interpretando isso como falta de interesse e atração romântica. Ele ainda se comunica todo dia e parece estar indo devagar, assim como eu. Mas eu gosto de uma demonstração clara de que o cara está interessado e atraído. De qualquer forma, eu gosto dele e vou continuar saindo com ele e também com outros caras. Mas estou curiosa para saber como os outros interpretariam isso. E aí, Jéssica, como que você interpretaria isso? Por que você não faz alguma coisa? Eu fiquei aqui pensando sobre isso. Ou eu gosto de caras, ela coloca assim, né? Que mostram claro o interesse. O que que é isso? E tu? E é engraçado porque ela coloca, não que seja tudo responsabilidade dele, mas é pra ser, né? É uma questão, né, muito construída novamente, socialmente, o lugar dessa mulher passivo, de aguardar, de precisar ser cortejada, de conquistada. E é muito louco, né? Precisar ser alcançada, né? Salva de alguma maneira. E às vezes o cara só é tímido, né? Por que que a gente coloca as pessoas todas num lugar tão pronto, né? E não tô falando novamente, calma, preciso ligar pra polícia. E os homens não são, grande maioria dos homens não estão aí nesse estereótipo e fazendo jus aí à palavra. Mas, e se a gente for sempre pelos lugares prontos, a gente não consegue construir outra coisa, mano. Você tá botando aí
Eu vou continuar saindo com outros caras, eu vou continuar saindo com esse também. Será que ele é falta de interesse ou tá só indo devagar? Por que que você não questiona, caralho? Por que que você não vai atrás? Ou, tipo, faz um investimento aí da sua vontade, né? Vai atrás do que você tá a fim de saber, queira saber, até pra que, né, você faça parte desse lugar, né, de quem se relaciona, porque tem que ter duas pessoas, não apenas uma. Acho que ficou assim pra mim. Eu iria atrás de saber, mas às vezes a pessoa tem medo de saber, né? Ela É, prefere tem isso ficar. também, tem isso também. Seja mais assertiva, sabe? Vira pro menino e pergunta aonde que ele tá. Sabe aquele outro caso lá, o primeiro do check de vibe? Faça o seu check de vibe, entendeu? Aí você vai descobrir se ele tá interessado e é tímido. De repente ele passou por alguma coisa que você não faz a menor ideia, que trava ele nesse processo do flerte. Gente, as pessoas não são uma coisa só. E quando a gente tenta se desapegar do que a gente acha que as pessoas deveriam fazer e passa a fazer o que a gente tem vontade de fazer, as coisas ficam mais fáceis, né? Você já constrói um relacionamento mais organizado nesse sentido. Se tiver futuro, já estabelece a comunicação logo no começo. É, e pra ter futuro tem que ter presente, né, cara? Tipo, pra você. Eu nem questionaria como é que é pra pessoa, porque aí você tá esperando pra ver como é que tá pra ela, pra falar como é que tá pra você. Você tem que dizer como é que é pra você as coisas. Isso a galera não faz. Esse check de vibe eu acho interessante, mas é sempre um queira saber da outra pessoa, mas queira dizer de você também, assim. Tipo, se você tá interessada ou interessado, você que nos assiste, você que nos ouve. Diga sobre como que é pra você, porque você precisa poder viver aquilo, né, que tá na sua cabeça ou desfazer mesmo, porque a partir do momento que você se coloca na situação, você pode vivê-la, né, num lugar de realidade mesmo. Meu namorado tem coisas mal resolvidas com a ex. Vamos ver qual que é o cunho das coisas mal resolvidas do seu namorado. No começo do nosso namoro, ele curtia alguns conteúdos no Instagram relacionados ao ex-relacionamento. Nossa, que interessante. Relacionados ao ex-relacionamento. Decepção e de como as mulheres não prestam. Ele curtia de forma recorrente, o que me incomodava muito. Eu reclamei sobre isso com ele porque eram temas muito específicos e comecei a acreditar que refletiam coisas mal resolvidas dentro dele. Conversei com ele e ele me jurou que não era nada disso e foi parando com essas curtidas. Ele foi traído no relacionamento anterior, então acho que dá pra entender, né? Um pouco. E foi um relacionamento que o marcou. Ele tem algumas tatuagens junto com a menina que ele não cobriu. Você vê o grande erro de você fazer uma tatuagem de casal. Aí, ó, o que acontece depois. Além de ter me dito que de todas as namoradas que teve no passado, essa foi a única que ele amou de verdade. Conforme o relacionamento foi avançando, houveram várias situações como, por exemplo, encontrei cartinha dela guardada nas coisas dele e ele disse que não lembrava. E por último, aconteceu dele abrir o baralho para perguntar sobre o nosso relacionamento e eu perguntei sobre a energia da ex dele. Acho que deve ser um tarô, né? Provavelmente. Simplesmente caiu que os sentimentos dele por ela foram fortes, que ele a idealizou no passado e que no presente ainda tinham uma ligação energética e, obviamente, fiquei muito magoada. Ele perguntou coisas relacionadas ao meu ex depois disso e caíram ciclos muito bem encerrados. Acho que ele esperava que caísse algo parecido com o dele. Nessa mesma leitura, caíram algumas coisas que preciso melhorar no relacionamento e ele interpretou como eu estar sendo excessiva, mas não tinha nenhuma carta que mostrava isso exatamente, foi mais interpretação dele. O fato é que fiquei magoada e acabei voltando a minha energia mais para mim e ele sentiu. Fiquei magoada por ambas as situações, pela coisa mal resolvida energeticamente com a ex e pela interpretação dele das cartas. Perguntei se eu estava sendo excessiva no relacionamento e ele respondeu que não, mas fiquei com a sensação de que sim. Resultado, fiquei mais distante, mais reflexiva e realmente cogitando terminar. Ele sentiu essa energia e reclamou comigo. Disse que eu estava mais individualista e que a minha energia estava mais no eu e não no nós. Ou seja, ele ficou chateado por eu estar chateada e esperava que a minha energia continuasse a mesma depois disso. Não sei o que pensar, estou bem confusa. Quero acreditar nele, mas ao mesmo tempo não quero passar por esse tipo de situação. Pra mim, o que fica é que
Parece que as pessoas acreditam que quando você se relaciona com outra pessoa, você acabou de nascer. Você acabou de sair, assim, no vácuo, assim, do nada. Você, só isso aqui mesmo, não trouxe nada. Eu entendo o lugar que ela tá colocando, né? Eu comecei a observar, parece que ele não tá bem resolvido de alguma maneira, enfim. Mas o que que é isso, né? Porque tem coisas que dá pra gente ir por caminhos diferentes. Se você tá se relacionando com uma pessoa, ela teve algum tipo de término bem abrupto, né? Traumático. No caso, o garoto falou que foi traído, caralho, a quatro. Ele vai estar tranquilo, assim, pra todo sempre, será? Será que ele não vai estar ressentido com algumas coisas em relação a isso? Me parece bem plausível, né? Agora, se a questão é, eu ainda gosto da minha ex, aí a gente conversa outras coisas, né? A gente vai por outro caminho. Porque o que ele tá falando aí é que ele tá magoado, ressentido, que foi pesado, enfim, vai saber o que aconteceu com essa garota. Mas fica muito estranho pra mim que as pessoas queiram se relacionar de um ponto zero com qualquer pessoa que chegue. Tem que ser saudável, tem que não ter nada na vida, trauma nenhum, tem que estar bem resolvido daí pra frente também, já com uns planos de uns 10 anos pra frente. Sei lá, as pessoas não querem se relacionar, elas não querem construir, fica toda uma grande organização de uma maneira que não dá pra ser feita. E ela ficou chateada por ele estar chateado. Como é que é? Ele ficou chateado com ela, por ela estar chateada, porque. Ai, olha. É muita remanchação, assim. Eu acho que é só o que eu posso dizer. Eu acho que ela tá insegura, né? Ela tá com medo de ele gostar da ex ainda. Só que, gente, se ela está sempre checando, perguntando, querendo saber, e ele tá falando pra ela, não, não tem nada a ver, às vezes ele só tá traumatizado com a situação. Se você for partir da premissa que a pessoa tá o tempo inteiro mentindo pra você, pra que você tá num relacionamento? Não tá legal, né? Se ele não deu motivos claros, tipo, sei lá, você não pegou uma mensagem dele com a ex-namorada, ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido, você tem que ficar com o que a pessoa tá falando e ir observando. Agora, se já tem esse ruído, meu, complica demais, sabe? Eu não sei, eu acho que as pessoas passam pela nossa vida e elas marcam a gente. Tem muito de mim que foi moldado pelo sofrimento, pelas merdas que aconteceram comigo nos meus relacionamentos passados. Traumas, formas, às vezes, de lidar com situações que acontecem entre a gente que não são tão legais e que eu preciso racionalizar depois, entender da onde vem. Ela também entender da onde vem certas respostas, porque vem de trauma. Enfim, gente. A gente não tá puro no mundo, não. É bem como ela falou. Você não apareceu do nada, pronto pra namorar com uma pessoa e nada aconteceu. Eu acho que faz parte, inclusive, de um relacionamento você entender as especificidades da caminhada da outra pessoa, tá ligado? Não quer dizer tolerar coisas que estão te fazendo mal, não quer dizer tolerar comportamentos abusivos, excessivos, não é nada disso. Mas ninguém é o seu melhor o tempo inteiro. A gente se chateia, a gente se magoa. E aí cabe a essa menina aqui entender o que ela quer pra vida dela, sabe? Se ela não quer uma pessoa que tem um histórico desse, que vai estar traumatizada, magoada, chateada, ela tem que ser honesta com ela mesma de sair dessa relação, entendeu? Se você tá desconfortável, você precisa tomar uma atitude e não ficar realmente, como ela disse, nessa remanchação. Você tem que ver o que você tá disposta a passar na sua vida e aceitar as consequências disso. Eu acho que aceitar não quer dizer não modificar. Se você tá topando agora, pode ser que semana que vem você não tope mais e boa. É isso, é poder se colocar onde você tá, na relação. Se você quer estar nela, você pode topar, mas aí da semana que vem você já não topa mais. E pronto. Isso aqui não serve mais pra mim. Você tem que ser honesta com você em primeiro lugar. Mas a pessoa tem que poder topar que a pessoa ela vem de outras relações também. Possivelmente ela vem machucada de outras relações. Tem que poder topar que há uma certa construção que vai precisar acontecer entre vocês enquanto casal. E aí é vocês dois. Se vocês não quiserem, se você não quiser fazer isso, tudo bem também. E outra, você tem que ver também que o fato de você estar desconfiada do que ele tá falando, não tá conseguindo botar fé, tá insegura, possa também ter solo fértil, porque você veio de relacionamentos complicados, você também não está pura, né? A gente tem uma história. Então tem que ter essa parcimônia, tem que entender, tem que conversar muito
E você tem que escolher se vale a pena mesmo pra você continuar, se você vai conseguir lidar com as suas inseguranças, se a pessoa vai conseguir lidar com as dela e se vai funcionar, gente. Mas tudo isso só acontece com muita conversa e muita sinceridade. Não tem como você fazer qualquer coisa além de ser extremamente sincero com você e com a pessoa com quem está se relacionando. Que a gente acha que tá enganando alguém ou enganando a si mesmo, mas a realidade é que não tem como, sabe? Isso vai aparecer em algum momento no relacionamento, se não for, se a base do negócio não for construída direito. Aí desmorona mesmo. Minha namorada disse que está cansada de mim e que só penso no futuro. Nos últimos meses comecei a estudar bastante. Quero construir algo para mim e para nós dois, mas acabo ficando sem tempo. Eu trabalho numa escala 12 por 36, 12 horas por dia. E quando tenho um tempinho livre, eu uso para estudar. Mesmo assim, eu tento ser presente, conversar, dar atenção, mas ela diz que ela sente falta de nós, que se eu não mudar, ela vai terminar. Eu não quero perder ela, mas também eu não quero desistir dos meus objetivos. Como é que eu equilibro isso? Alguém já passou por algo parecido? Isso aqui é muito bom, cara. Eu quero pegar o ônibus, mas eu não quero perder a goiaba. Não, brincadeira. Eu acho que assim, gente, a coisa mais básica de um relacionamento é que vocês têm que estar na mesma página, em questão de momento de vida, tá ligado? E se vocês não estão na mesma página em momento de vida, vocês têm que ainda assim ter uma parceria de entender o momento do outro e não querer que o seu momento se sobressaia ao da outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Claramente, essa namorada não tá na mesma vibe que ele, no sentido de, meu, papo de progresso, vou trampar pra caramba, vou estudar, quero conseguir uma oportunidade melhor de trabalho, quero comprar os meus bagulho, quero crescer. Ele tá nessa brisa e ela tá numa vibe diferente de querer investir mais no tempo da relação ali, na presença. E aí, cara, eu acho que tem uma saída só pra isso, que é conversar e entender, tipo, ser muito honesto com ela. Tipo, olha, eu tô na pira de mudar minha vida, de ter uma qualidade de vida melhor, de, mano, investir o meu tempo agora pra no futuro eu poder estar mais tranquilo. E pra você funciona? Você topa esse momento comigo? Ou você quer uma coisa que eu não posso te dar? Porque se for, eu acho que por mais que você goste da pessoa, o melhor mesmo é cada um pro seu canto. Esse papo de que o amor é o que basta, se tem amor tem tudo numa relação, isso não é verdade, gente. O relacionamento, ele é muito mais sobre parceria, sobre, mano, vamos pra frente, enfrentar essa caminhada juntos e dar suporte um pro outro, do que sobre, mano, flores e romance. Flores e romance é o começo. O dia a dia é a batalha, tá ligado? É você realmente ter mais uma pessoa pra enfrentar as paradas mais cabulosas com você. Então, tipo, precisa haver essa conversa e tá tudo bem se ela tiver em outra fase, tá tudo bem se você quiser priorizar a sua carreira, o seu corre, tá ligado? Não tem problema. Só que tem que ter essa conversa e tem que estar disposto a perder alguma coisa. É sempre sobre isso, gente. Não dá pra ter tudo na vida, entendeu? Agora, o que que você vai se ressentir mais se você não fizer? Você vai se ressentir porque você não viveu esse grande amor? Ou você vai se ressentir porque você não vai ter conseguido alcançar os seus objetivos pessoais, que também são importantíssimos? Não adianta você se fundir num relacionamento e achar que as coisas mais importantes da sua vida são as coisas que dizem respeito ao nós, porque isso não se sustenta. Porque daí um dia o relacionamento acaba por qualquer outro motivo que seja e você fica, nossa, por causa dessa pessoa eu não vivi a minha vida, eu não fiz o que eu queria fazer. Não é assim que funciona, cara. Então tem que tomar uma atitude. A gente vai sentir dor de qualquer um dos lados na vida. Não tem um caminho indolor. Viver é difícil mesmo. Viver é sobre decisões difíceis. Mas, cara, o que que você tá disposto a perder? Eu acho que essa é a pergunta que você tem que se fazer antes de qualquer coisa. E conversar com ela. Sei lá, eu penso assim. E às vezes a resposta é que você não quer perder nada, porque o cara tá falando aqui, eu não quero perder ela, mas também não quero desistir dos meus objetivos. Como é que eu equilibro? Amigo, então se clona, né? Você faz uma outra pessoa igual a você, uma trabalha e a outra namora. Vê se fica bom.
Eu acho que é bem por aí também. Então, é um caminho muito solitário, às vezes. Você tá na marcha do objetivo de querer sair da merda. Parando pra pensar, você é mais adulto por mais tempo na vida do que jovem, né? Então, realmente, você precisa dar uma focada, uma organizada. O que que você quer fazer, ou como você quer viver, porque esse tempo passa, você fazendo coisa ou não, vai passar do mesmo jeito. Só que a diferença é que, às vezes, lá na frente, você vai ter um negocinho diferente. Se você fizer alguma coisa hoje, você vai colher se você planta, parça. Acabou. Você tem que estar numa marcha de progresso se você precisa disso. Muita gente não precisa. Talvez seja o caso da menina. Às vezes o que ela precisa mais é um relacionamento ali pra ter o que fazer e ele não. Então, tá faltando diálogo e também tá faltando esse garoto querer perder alguma coisa. É, ele precisa topar que ela é uma pessoa que talvez não queira ficar porque ela precisa de mais. Ninguém tá errado nessa situação, mais uma vez. Eu acho que são pessoas com necessidades diferentes que precisam conversar e ver o que vale a pena e o que não vale. Eu acho que relacionar-se é muito complicado as pessoas ficarem buscando coisas prontas, fórmulas, quando na verdade é muito mais sobre como é que você se sente nessa relação, o que é possível para vocês dois toparem fazer e o que não é. O mais importante é o que não é. Porque muitas perguntas são nesse sentido, né? De o que eu faço para que isso não aconteça? Dessas garantias, né? Eu não quero perder ela, mas também eu preciso construir a minha vida. Pois é. Tem que ter esse diálogo, né? De olha, você vem comigo para construir essa vida, mas ou talvez não seja algo que você queira, que eu não posso te oferecer, vai faltar alguma coisa. E o que que você tá topando faltar aí para você? É. E se for o caso, mano, nós se vê por aí. Você não sabe, a vida é muito grande. Às vezes você encontra com a pessoa, desencontra, depois reencontra, passa um tempão e aí funciona. Sei lá, eu conheci a Jéssica, eu tinha 16 anos. E ela namorava outra pessoa. E eu fiquei apaixonada. E nada aconteceu. Aí eu cresci, a vida foi se desenrolando, tudo foi mudando. Passou bastante tempo, quase 5 anos. A gente se reencontrou num outro momento de vida. E aí fluiu, estamos aqui até hoje. Então, não tem como garantir nada na vida. O que a gente tem que fazer é ser honesto e fiel a gente mesmo, tá ligado? Que o que a gente for fazendo vai nos encaminhando para o que é nosso de uma forma ou de outra. Vou ler a próxima aqui então. Traição tem perdão? Fui traída. Tan, tan, tan. Vamos ver então aqui o que aconteceu com ela. Estou com meu marido desde o início da faculdade, tem 10 anos, sendo 2 de casados. Temos um lindo bebê de 9 meses e ambos temos 30 anos. Ocorre que há 2 meses, quando saí do banho e meu marido cuidava do nosso filho, fui ao quarto para me vestir e o computador dele estava ligado e o WhatsApp aberto, onde vi uma mensagem dele para outra mulher. Foi um bug, pois apareceu apenas uma mensagem. Na hora eu já chamei ele e questionei. Momento em que ele clicou na conversa e apareceram demais mensagens e fotos, as quais ele apagou antes que eu pudesse ver ou ler. Eu chorei muito. Disse que tinha acabado. Ele pediu perdão, disse que havia 2 semanas que começou a flertar com essa mulher, que conheceu no começo desse ano pelo serviço, mas com contato apenas virtual. Prometeu não fazer de novo e pediu outra chance. Disse que nunca encontrou com ela, apesar de ela ser da mesma cidade. Ela tem namorado. Decidi dar outra chance, não contamos para ninguém. Meu marido sempre odiou a ideia de traição, então eu nunca esperava isso dele. Sinto que não o conheço e não sei se vou conseguir ser feliz novamente. Tenho medo de nunca mais confiar, de sempre lembrar, pois ainda dói. Ele cortou o contato com ela. Eu amo fazendo tudo que eu falei que eu não ia fazer aqui. Fazendo uma extração discursiva do que ele tá dizendo. Porque ela falou que ele sempre odiou a ideia de trair, ou seja, o virtual não é traição. E eu nunca vi ela, é só online, faz 2 semanas, eu me arrependo. A ideia é que ele não está traindo, mas ele sabe que está acontecendo alguma coisa que não é para acontecer. Mas na tecnicalidade, é curioso, né? No caso, o que eu tô escutando daí é que, bom, 10 anos juntos, nada, nenhum problema. Nos últimos 2 anos, ela passou grávida, 9 meses a criança tá aí. Aí nas últimas 2 semanas, o cara mete um louco desse, o que que tá acontecendo? Tem a ver com o quê?
A maternidade, a vinda da criança, porque possivelmente essa mulher já não tem mais o mesmo ânimo, já não tem mais o mesmo corpo, já tem outras questões, tem uma outra pessoinha aí, né, nova na relação, A e casa tem tá cheia de choro, grito, berro, cocô, eu xixi. quero me relacionar com essa realidade, eu quero construir uma outra, mesmo que tecnicamente eu não esteja traindo. É uma fuga da realidade que é complicada, né? E geralmente isso acontece muito. E o que me pega aqui, ela perguntou, eu não sei se ela perguntou, mas eu vou responder mesmo assim, se perdoaria. Eu perdoaria sim, mas eu perdoaria aqui e ela lá, bem longe de mim. Porque eu acho que a traição, pelo menos o que pega pra mim, imaginando se eu tivesse sido traída aí nessa situação. O que pegaria pra mim não é a quebra da exclusividade. Nossa, a pessoa com quem eu estou, a minha mulher, está se relacionando sexualmente com outra mulher. Pra mim não é isso que pegaria. O que pegaria são duas coisas que pra mim são dignas de perdão, mas não de dar continuidade a um relacionamento. A primeira delas é a coragem da pessoa de mentir pra você, de esconder. No caso dele, ele não mentiu no sentido de ela perguntar pra ele: olha, você tá me traindo? E ele falar: não, imagina. Não, ela pegou, ele assumiu, ele não tentou mentir. Mas a mentira de você esconder mesmo, sabe? Você ali cuidando do seu filho e no WhatsApp falando merda com outra pessoa, tipo, eu acho isso muito desleal. Essa capacidade de enganar, de você estar olhando para a pessoa do seu lado e você sabe que você está fazendo uma coisa que ela não sabe. Ela não faz ideia e que não é legal, tá ligado? Isso pra mim é pesadíssimo, muito pesado mesmo. E a segunda coisa, ela é uma consequência dessa primeira, que é o fato da pessoa estar tirando o meu direito de escolher sobre a minha própria vida. O que eu penso que seria legal nessa situação se eu tivesse vivendo ela com a minha esposa, por exemplo? Ela identificou que tá com vontade de viver uma coisa diferente, que gostaria de se relacionar com outra pessoa, nem que seja tipo uma coisa casual, a primeira coisa que ela deveria fazer seria conversar comigo. Olha, eu tô me sentindo de determinada maneira, eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Não para que eu autorize ou não que ela faça qualquer coisa, porque é adulta, tá na vida, tá no mundo, tem que fazer o que tiver vontade de fazer. Mas para que eu possa escolher se eu quero fazer parte dessa dinâmica ou se para mim passa dos meus limites e aí eu posso sair fora. Quando uma pessoa faz uma coisa dessas pelas costas, ela tá tirando o direito da outra de ficar ou não. Ela não quer perder nada. É sempre sobre isso. Eu não quero perder nada, eu quero ter tudo. Eu quero viver essa aventura, mas eu também quero ter ali o meu cobertor de orelha, a minha família, o meu rolê ali que já está estabelecido. Então, eu perdoaria sim, porque eu acho que as pessoas são passíveis de cometer erros e de, sei lá, mano, por medo ou por egoísmo ou por qualquer outro sentimento que é humano, tomar decisões que visam apenas o benefício próprio. Não acho que ninguém é o monstro por causa disso, dependendo da situação também, né? Porque tem umas pessoas que pegam muito pesado aí nas suas mentiras. Mas nesse caso específico aqui, eu acho que tudo bem, cara, ó, te perdoo, seja muito feliz, mas eu não vou fazer parte disso porque não é justo comigo o que você fez. E quando uma coisa se quebra, eu acho que não, pra mim não tem mais volta, sabe, desse mesmo lugar. Eu acho que é até um erro, não sei se você vai concordar comigo, tentar reconstruir esse lugar. Eu acho que não é possível. Eu acho que as coisas podem ser reconstruídas, até porque já não vai ser a mesma coisa, ela vai ser outra coisa. Se elas forem a partir desse ponto, né? Olha, pra mim não funciona, te perdoo, mas vou sair fora. Vocês podem se encontrar num outro lugar. Isso não quer dizer que isso não pode acontecer. Eu acho que dá pra reconstruir, mas não do mesmo ponto. Quando uma coisa quebra, ela vai estar quebrada. Aí você vai ter que construir outra coisa. E tem até uma caneca que eu tenho aqui. Ela caiu no chão, foi espatifada em 5.000 pedaços. Falei, eu vou fazer ela igualzinha. Vai ficar igual, vou pegar aqui pra vocês. Isso aqui eu fiz propositalmente, né? Claro, não consegui juntar todas as peças e tal, ficou tudo uma
cagação aqui, uma merda. E eu não tinha os materiais que eu queria ter, mas o que eu queria era não jogar fora. Então eu quis reconstruir o que eu podia. E eu peguei uma técnica, e agora eu esqueci o nome dela, me fugiu, mas enfim. E tem uma técnica japonesa que eles pegam as coisas e colocam fio de ouro. Olha o meu fio de ouro aqui. É o fio de Durepox. Isso aqui é Durepox, tá bom? E porque isso simboliza que as coisas elas podem ser quebradas, talvez elas não voltem a mais a serem as mesmas, mas pode ter um novo lugar. E eu acho que no caso seria isso pra mim também. Se eu quisesse topar um retorno, não seria um retorno ao mesmo lugar, seria uma outra coisa. Seria uma outra relação que precisaria necessariamente passar por toda a construção de confiança e que ia estar topando esse lugar novo. Não vamos a partir daqui. Não, meu amigo. O que aconteceu entre nós acabou. Nossa família era até aqui, agora já não é mais. Agora você é você, eu sou eu, minha filha aqui. É isso. Mas, assim como eu fiz aqui com essa caneca, daria pra ter um outro lugar se fosse da minha vontade e da vontade da outra pessoa. Então, reconstruir pra mim é possível, mas não do mesmo lugar. E eu acho que no fim das contas, tudo é uma questão de muito diálogo, sabe? Porque muitas dessas situações não precisariam existir se as pessoas tivessem mais ligadas em conversar, em trocar, do que em performar dentro de uma relação, tá ligado? Mas assim, isso não quer dizer que eu quero me relacionar com outras pessoas ou ficaria confortável de ver a minha esposa se relacionando com outras pessoas. Mas o que me deixaria mais desconfortável seria não conversar. Ela não se sentir segura do meu lado depois de 6 anos para poder dizer para mim de uma coisa que é natural ela começar a sentir um dia e da mesma forma para mim, sabe? Então, conversem, gente. Não tenham medo da conversa, porque a conversa, ela parece difícil, mas é muito mais difícil você passar por uma decepção dessa, tá ligado? Sei lá, na minha opinião. Se você sente que você não pode dizer das coisas nesse relacionamento, talvez você esteja vivendo, se relacionando de uma maneira que não é interessante pra você, né? Porra, se esse cara tivesse falado como ele tava se sentindo, por exemplo, talvez não tivesse feito isso pelas costas, sabe? Eles tivessem conversado. E a mulher teria se sentido bem mais próxima, talvez, dele, né? Então, eu acho que é sempre uma saída interessante pra esses lugares mais performáticos, né? Pra poder abrir como questão, pra ir destruindo eles mesmo. Porque só dá pra fazer assim, só dá pra se relacionar se tiver essa possibilidade. Porque senão a gente tá se relacionando de lugares imaginários, né? De como tem que ser. É, tem que reconhecer o estatuto de ser humano que nós temos, né? Porque a gente é atravessado por sentimentos, sensações, vontades, medos o tempo inteiro, independente de com quem a gente escolheu dividir a nossa vida. O que a gente pode fazer com isso, já que a gente não controla os impulsos das coisas que acontecem, é ser honesto, tá ligado? É trocar, é colocar sempre a pessoa com quem a gente tá dentro dessa conversa, tá? Não num mundo à parte e esperar que dê tudo certo. Eu vejo que esse é um grande problema, sabe? Não só da traição, mas de diversas diferenças de expectativas sobre a vida, enfim. O que eu procuro fazer sempre é conversar. Eu acho que não é uma receita de bolo, mas é muito mais fácil quando você consegue ir junto com a pessoa mapeando esse caminho, né? E é isso, Jéssica. Lemos aí uns casos bem interessantes hoje, né? O que você achou? Eu gostei, eu não tava sabendo muito bem o que esperar, né? Mas é como eu imaginei que seria divertido poder partir de pontos específicos, né? De coisas prontas. A gente dá uma ampliada, né? E eu gosto bastante de fazer isso. Eu acho que é uma dinâmica legal. Eu quero fazer mais vezes. Ah, eu também quero, inclusive com a história de vocês, se vocês tiverem vontade de mandar. Como a gente falou no início do episódio, a gente vai deixar um formulário anônimo aqui num link no primeiro comentário fixado e na descrição. E vocês vão poder chegar lá, contar a história de vocês. Pode ser de namoro, de amizade, de família, do que for. Não vai ter como identificar. E aí a gente, quem sabe, volta aqui num episódio futuro, lê, conversa. Acho que trocando ideia, a gente sempre descobre coisas sobre si enquanto escuta da outra pessoa, né? Isso que é a coisa mais legal. Então eu tô muito satisfeita com o episódio de hoje. Eu também, amor, gostei bastante. Eu acho que a gente pode repetir e que é uma forma da gente não generalizar, né?
Não ter só esse lugar pronto, mas de ter notícia de como seria para nós nesse lugar e sempre colocando a gente, né, na situação e não como que é. É como pode ser, colocando a gente para pensar. É isso que eu mais gosto desse movimento. Então a gente vai ficando por aqui. Muito, muito obrigada a você que assistiu até agora. Você pode seguir a gente lá no Instagram, que é @no mais e no menos. E é isso, né, meu amor? É isso. Fiquem bem por aí e até semana que vem. Tchau!